Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos implementar o endpoint para deletar um técnico da nossa base de dados. Bora por código então. Já estou com o técnico Resource aberto aqui e não necessariamente que nós vamos utilizar este endpoint lá no nosso front-end, mas para nível de conhecimento nós vamos implementar para que você saiba implementar um CRUD completo utilizando o Spring Boot, tá bem? Então aqui eu vou colocar aqui as informações do que o nosso método vai realizar. Então vai ser um delete técnico, beleza. E aqui em cima, aqui embaixo eu vou começar a implementar o nosso método. Então ele vai ser um public do tipo response entity. Agora ele vai retornar um valor vazio para a gente, ou seja, um no content, né, sem conteúdo. E eu vou chamar esse método de delete mesmo. Abre e fecha chaves aqui. E aqui em cima nós temos que colocar então a anotação delete mapping, uma vez que vai ser uma requisição HTTP do tipo delete. Então, para mim deletar um técnico, eu preciso apenas do ID desse técnico. E aqui em cima nós vamos colocar então value igual, aí entre parênteses aqui, aí nós vamos receber aqui uma variável de path, que eu vou chamá-la de ID. Então, beleza. Aqui, como eu vou receber essa variável lá no path, eu vou colocar aqui também, path variable, vai ser do tipo integer, e eu vou chamá-la de id. Beleza, pessoal. Aí agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos simplesmente chamar o nosso service.delete, passando o id que nós recebemos como argumento ali. Aí ele vai reclamar, ele vai falar, olha, esse método aqui não está implementado, como a gente já viu anteriormente, né? Nós podemos simplesmente clicar na lâmpada ali, e ele já cria um método pra gente lá, create method. Beleza? E ele cria aqui então. Eu vou pegar aqui esse método, vou dar um Ctrl X nele, recortá-lo e colocar aqui acima do find by CPF para a gente seguir essa linha de raciocínio aqui dos métodos implementados. Beleza, aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós precisamos primeiramente validar se o ID informado no parâmetro realmente existe, né? Então a gente pode instanciar aqui um técnico, que eu vou chamar de obj, que vai receber o nosso find by ID. Então, se ele... aqui find by CPF, né? Aqui find by ID. Se ele não existir, já vai lançar uma exceção para o usuário. Mas caso ele exista, nós temos que fazer uma validação. Vou colocar aqui simplesmente, para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou colocar simplesmente um return repository .delete by ID. Ele já tem esse método implementado. Então, a gente nem precisa colocar return, né? É só colocar repository.delete by ID. Se eu dar um Ctrl S aqui, eu vou vir aqui no nosso resource e vou retornar aqui um response entity.nocontent, ou seja, sem conteúdo algum, .build. Então aqui a gente já tem o método delete implementado. Se você for lá no Postman, você vai ver aqui que nós temos dois técnicos, né? Vou dar um send aqui, ele trouxe os dois técnicos. ID 1 e ID 2. Então eu vou criar uma nova guia aqui, vai ser do tipo delete. Vou passar aqui localhost 2.8080 /técnicos/2. Eu vou tentar deletar o técnico de ID 2. Vou dar um send e ele deu um 204 no content pra gente aqui. Então ele deletou o técnico. Se eu vir aqui e chamar novamente a nossa listagem de técnicos, ele vai trazer apenas o técnico Valdir César. Beleza, até aqui tudo bem. Só que se eu vir aqui, por exemplo, eu vou tentar novamente deletar o técnico de ID 2, que já não existe mais na base de dados. Ele vai lançar essa exceção aqui para mim, tá vendo? Empty result data access exception. Então aqui, ele não conseguiu encontrar lá e lançou essa exceção aqui pra gente. Então a gente pode fazer o seguinte, primeiramente verificar se o ID informado ele existe, né? Então nós vamos colocar aqui, eu vou instanciar aqui, eu posso primeiramente dar um find by ID, que é o nosso método ali, que vai lançar uma exceção se o ID não existir. Então aqui a gente já está validando se o ID que ele passou como parâmetro existe. Então caso não exista, ele vai lançar uma exceção. Beleza? Eu salvei aqui o nosso projeto, ele recompilou, então se eu vir aqui e dar um send, ele vai trazer os dois novamente. Aí eu vou vir aqui, vou deletar o técnico de ID 2, ele deu um 204 no content, vamos ver se ele deletou, perfeito. Vou tentar deletar novamente.
Agora ele vai lançar a exceção personalizada que nós criamos, o objeto não encontrado, ID 2 e o tipo do objeto, que é o técnico. Maravilha! Agora e se eu tentar deletar o técnico de ID 1? Eu vou dar um send aqui. Olha a exceção que ele lança aqui pra gente. Por quê? Porque esse carinha aqui, ó, o técnico de ID 1, ele está relacionado com ordens de serviço. Então ele possui ordens de serviço e suas ordens de serviço possuem clientes. Então a gente não pode deletar esse cara, porque senão a gente teria que deletar as ordens de serviço. Só que a gente não consegue deletar as ordens de serviço porque o técnico está relacionado, o cliente está relacionado a elas também. Então gera um conflito ali na nossa base de dados, né? E a gente vai tratar isso de forma personalizada também. Nós vamos fazer assim, ó. Já que eu estou chamando o método findById aqui, eu vou instanciar um técnico, que eu vou chamar de obj, ele vai receber o nosso findById. Se existir, esse obj aqui vai receber o técnico de ID que nós passamos como parâmetro. Aí nós vamos validar. Se o nosso obj.getList, que é a nossa lista de ordem de serviço, .size, o tamanho dela for maior que 0, significa que ele tem uma ordem de serviço, então a gente não pode deletar ele. Então a gente vai pegar esse throw new data integrity violation exception, que é o mesmo caso que ocorre aqui, ó, data integrity violation exception, uma exceção de violação de integridade de dados, né? E a gente vai colocar ela aqui. Aí a gente simplesmente vai colocar aqui, ó, técnico possui ordens de serviço. Não pode ser deletado. Então vamos colocar aqui. Beleza, então aqui a gente já consegue tratar de forma personalizada. Aí nós vamos fazer assim então, a requisição chega aqui para o nosso resource, né? Ele chama o nosso método delete, passando o ID que nós passamos como argumento. Aqui ele vai verificar se existe, se ele existir ele vai trazer esse técnico e colocar nessa variável obj aqui. E aqui nós vamos verificar, olha, ele tem na lista de ordens de serviço dele alguma ordem de serviço, porque se ela for maior do que 0, então ele tem uma ordem de serviço. Então a gente lança uma exceção que ele não pode ser deletado. Beleza, então vamos voltar lá no nosso projeto, eu salvei aqui, ele vai recompilar para a gente novamente. Eu vou fazer o seguinte, então vamos dar um send aqui, ele listou aqui os dois técnicos. Eu vou vir aqui, vou deletar o técnico de ID2 para fazer o teste. Beleza, 204 no content, deletou. Vou tentar novamente. Ele vai lançar a exceção de objeto não encontrado, porque já foi deletado, maravilha. E agora eu vou tentar o técnico 1. Então se eu tentar deletar o técnico 1, ele dá um bad request aqui pra gente, ó. 400, maravilha. E técnico possui ordens de serviço, não pode ser deletado. Maravilha, pessoal. Então aqui a gente implementou o nosso endpoint para delete e tratou a exceção também de maneira personalizada, caso esse técnico aqui possua ordens de serviço associadas a ele. Bom, pessoal, então para esta aula era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.